Como se conduzir nesses dias maus? Então eu quero a sua atenção, a gravidade. O Dr. Martyn Lloyd-Jones, na Segunda Guerra, enquanto as bombas estavam caindo em Londres, enviadas por Hitler, ele estava lá na capela de Westminster, conduzindo a igreja dele, como ela deveria se portar diante da guerra. Veja só, as mudanças sociais, as mudanças políticas, as mudanças culturais que nós atravessamos, que nós vivemos, não é assim? Na trajetória, na história da sociedade, ela passa por mudanças sociais relevantes, expressivas, mudanças políticas e mudanças culturais. Elas acontecem. E nesse exato momento nós estamos passando por gigantescas, talvez a maior da nossa geração, da nossa existência. Mesmo quem passou governo Figueiredo, governo Sarney, governo Collor, ninguém nunca viu nada parecido, social, cultural, política, o que nós estamos passando agora. E essas mudanças devem, presta atenção, fazer a igreja se posicionar. Muda de lá, muda de cá. A igreja tem que se posicionar diante dessas mudanças. E nós estamos assistindo mudanças significativas no campo social, campo político. Podia elencar outras aqui, mas é só para você ter uma ideia. No campo cultural. E a igreja não pode ficar inerte, paralisada. Ela como instituição e ela como indivíduos, eu e você. Ela não pode ficar inerte diante dessas mudanças. Mudanças essas que afetam diretamente a nossa fé coletiva e individual. Por isso, eu escolhi esse texto, dei uma pausa no Apocalipse, porque eu estava meditando nisso enquanto eu estava nos Estados Unidos. E quando eu voltar, eu preciso comunicar uma palavra à igreja, pelas coisas que estamos vivendo. Por que eu estou falando com isso? Paulo está aqui, escute, está terminando a carta aos Efésios. Ele fala da eleição, da união com Cristo, da nova vida em Cristo. E agora ele está exortando os Efésios, agora que tem a nova vida, que receberam a mente de Cristo, a se posicionarem, a tomarem uma atitude. Por quê? Por causa do momento que estavam vivendo. Momento esse que ele chama, porque os dias são maus. Os dias maus. Isso faz menção do primeiro século, que a igreja de Cristo foi plantada em um cenário muito semelhante ao nosso, mas em proporções enormes, que era o Império Romano, que além de ser sanguinário e tirânico, ele era ideológico ao extremo. E a igreja estava lá diante da perseguição, da hostilidade, das mudanças sociais, culturais. E Paulo diz, vocês têm que se posicionar, porque os dias são maus. O dia mau. Então primeiro eu quero começar com o dia mau, para mostrar a razão da admoestação de Paulo. Por que Paulo está admoestando eles? Por causa da realidade deles. Há uma guerra acontecendo. Existe uma guerra acontecendo, que está usando o Império Romano. Há poderes, a igreja está inserida em uma batalha. Uma guerra está sendo travada em alta escala. E está fazendo uso de instituições civis, militares,
sociais, políticas. E ela converge contra a igreja. Está havendo uma batalha. E ele chama isso de dia mau. Nós também. Está havendo uma batalha. Não está havendo uma batalha na nossa Suprema Corte? Não está havendo uma batalha contra o gênero das crianças? Não está havendo uma batalha cultural? E não está havendo uma batalha espiritual? Principados e potestades estão atuando com toda a força para esmagar a cultura ocidental, que é judaico-cristã. Nós estamos vendo a morte do cristianismo no Ocidente, o fim da era cristã, os seus valores. Esse mundo está coberto de desordem, corrupção, a iniquidade abundante. Estamos cheios de aflições e adversários sem limite. Isso é chamado dia mau. E eu preciso alertar você. Amós, o profeta, exorta, ele diz assim: ai daqueles que andam à vontade em Sião. Andam à vontade, soltos. Aqueles que não assimilam o que está acontecendo. E tem gente que está andando à vontade, conduzindo a vida como se nada estivesse acontecendo. Nós tivemos uma pandemia, meu irmão, 2019, e ficou 2, quase 3 anos, essa avassaladora pandemia, e ela deixou sequelas. Tudo isso está afetando a gente, tudo isso tem desdobramentos terríveis, e faz parte desse dia mau que Paulo fala. Veja o que está acontecendo, meu irmão, nesse país: falência no sistema judiciário. Está havendo um conflito entre os poderes estão todos divididos, judiciário, legislativo e o executivo. O que está sendo julgado nesses últimos tempos aqui no Brasil? A aprovação do aborto até 12 semanas. Está sendo também julgado a legalização das drogas. Está sendo julgado também o casamento de pessoas do mesmo sexo. Banheiros unissex, linguagem neutra, gênero neutro. A sociedade está caminhando para a depravação. Está caminhando para naufragar na depravação. O alvo desse pessoal também são as crianças. Este filme mesmo, ele vai tratar do quê? Do tráfico humano, do tráfico infantil. 340 crianças são abusadas sexualmente por dia nesse país. 40 mil desaparecem por ano nesse país. Isso aqui é para mostrar para você que mundo que você está vivendo. Esse é o tipo de gente que tem nesse mundo. São os Neros da nossa época, os Calígulas da nossa época, a gente perversa, doente dessa época. As igrejas também estão cumprindo essas agendas, igrejas inclusivistas ou inclusivas. Isso vai afetar diretamente a igreja. Então eu te dei só a ponta da ponta da ponta da ponta da ponta da ponta do iceberg. Tá, por que o senhor está falando isso? Porque nós somos uma comunidade aqui de mais ou menos 500, 600 pessoas. Presta atenção no que eu estou falando. Mas ainda não é uma igreja homogênea. O que é homogênea? Sólida, coesa, compacta, unida, que fala a mesma língua, integrada, inserida. E se nós continuarmos assim, nós não vamos prevalecer. Lembra das 7 igrejas da Ásia, as igrejas que Paulo plantou? Éfeso, Tessalônica, Colosso,
Bereia, essas igrejas, ou as igrejas, as 7 de João, Esmirna, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, Sardes, Pérgamo. Essas igrejas ficavam na região que hoje chamamos Turquia. Se você fizer uma excursão para a Turquia, não existe nenhum sinal dessas igrejas. Elas se extinguiram. Só há ruínas dessas igrejas. E se nós quisermos prevalecermos diante do que já estamos vivendo, do que vem pela frente, nós precisamos nos posicionar. Você precisa começar a levar a sério o cristianismo, levar a sério a membresia da igreja. Você precisa se unir, precisa harmonizar as doutrinas, os pensamentos, fazer alianças, vínculos, pactos. Meu irmão, esse tempo não vai tolerar uma fé empurrada com a barriga. Você não vai resistir o que está acontecendo aí, não vai resistir o dia mau, se você não começar a levar a fé a sério. Ouça a voz de Deus essa noite. Diante disso, como Paulo então pede, o que Paulo ensina para os Efésios e para nós, o que devemos fazer diante disso? Primeiro ponto, Paulo diz: se posicione diante dessa realidade. Se posicione. Verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais. Em outras versões diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Presta atenção. Paulo nos ensina que em tempos como os nossos, devemos nos posicionar. Isso deve causar reações em nós. Ok? Preste muita atenção. Isso tem que mexer com você. Tem que causar reações em vocês. A figura aqui, ó. Ande com prudência. Andar aqui é vivam, se conduzam. A figura de um homem caminhando num topo de um precipício, um topo de um penhasco, por um caminho bem estreito, onde o pequeno passo em falso levará a uma queda, e uma queda fatal. Paulo está dizendo que os nossos dias é como se estivéssemos caminhando um caminhozinho estreito, no alto de um precipício. Qualquer descuido, qualquer resvalo, passo em falso, pode ser fatal. Então a ideia de Paulo aqui, nesses dias, tenham cautela, tenham cuidado. Esse mundo não é uma planície, onde você pode andar à vontade. Ele é perigoso, estreito, cheio de ameaças e armadilhas. Portanto, ande nele com prudência, com diligência, com cuidado, se posicione diante do que você está vendo. Esse mundo é como um tabuleiro de xadrez, não podemos nos mover para frente ou para trás, sem estarmos prontos para sermos atacados. Qualquer movimento no xadrez, você corre um risco, não é assim? Esse mundo também, qualquer movimento, nos coloca em posição de risco. Então essa é a ideia, é para mostrar que isso aqui não é uma colônia de férias. Então, se posicione, reage, levanta, muda a rota. Agora Paulo mostra a vida que não devemos viver, ou o caminho que não devemos andar. Vede prudentemente como andais, não como a nécios. Andar é se posicionar, é diante do dia mau, não ande como tolos,
que são o tolo? Ele vive como se nada grave estivesse acontecendo. Ele está cego ao que está acontecendo. Ele é tolo, é insensato. O tolo é insensível aos sinais, aos números que eu dei, às estatísticas que eu dei, que nada mais são profecias apocalípticas. O anticristo vem. E o nécio está vendo a água subir para cima, subir para baixo. E ele está insensível, ele não se posiciona. E existem crentes assim, senão a ordem não era dada para uma igreja de Éfeso. Crentes nécios, tolos, não se posicionam, não veem a gravidade do que está acontecendo, não se atentam para os sinais à nossa volta, estão cegos aos perigos iminentes. E ele está dizendo: não sejam nécios. Imagina você todo dia mora ali, perto de Copacabana, Ipanema, no Rio de Janeiro. Não era onde o Heitor Humberto morava, que era do lado do presídio de Bangu. Só ia na praia quando o camburão passava pela praia. Você todo dia desce com a sua prancha de surf para surfar. Aí está acontecendo, então um maremoto invadiu, está tendo um arrastão, os bandidos deixam do morro, a cidade está toda sitiada, aí o nécio vai lá e acorda e pega a prancha e vai. Muitos crentes são assim, a cidade está sitiada, o maremoto está inundando a cidade, os traficantes tomaram a cidade, e ele está descendo e acha que vai pegar onda. Eu vou especificar mais ou menos, eu vou resumir esse texto. O nécio, ele age, ele se posiciona de forma incompatível com a realidade. Por exemplo, ele se afasta de Deus no momento que ele mais tinha que se aproximar. Vocês que vieram de fora, a maioria que veio de outras igrejas, de outras cidades, quando vocês chegaram aqui, vocês falaram para mim: eu vim para cá por causa de Deus, e eu vi a cara de vocês toda hora, na reunião, na limpeza, na vigília. Agora que os dias se tornaram mais maus, vocês estão se afastando, no momento que vocês deveriam se aproximar. Esse é o nécio. Ele se posiciona de forma incompatível, ele se afasta no momento que deveria se aproximar, baixa a guarda no momento que deveria se levantar. Nós nunca tínhamos que estar tão próximos de Deus como agora, tão próximos da igreja como agora, e tão afastados dos deveres triviais como agora. Nós estamos falando da última hora da igreja, podemos ser a última geração dessa terra. E o nécio age, se posiciona de forma incompatível com a realidade. Ele vai acordar, pegar a prancha e ir para as ondas. Agora Paulo mostra a vida que devemos viver. Primeiro ele mostrou a vida que não devemos viver, não como a nécios, e sim como a sábios. Paulo está dizendo: ande como sábios. Isso é exatamente o oposto que andar como tolos. Isso é o quê? Diante do dia mau, ande com prudência, com discernimento, tendo em vista nossa condição atual. O grego aqui para sábio é sophos, de onde vem Sofia, filosofia, sabedoria, conhecimento. A ideia aqui é hábil, esperto. Acho que Paulo, quando escreveu, pensou no brasileiro. Ele quer dizer: fica esperto. Ou, se for mineiro, fica ativo. Fica esperto, hábil. O que é isso? Ele se posiciona de acordo com a realidade que ele vive.
Isso é ser sábio. Por que você está fazendo assim? Porque a ocasião exige que eu faça assim. Ah, ok. Por que você foi por esse caminho? Porque a ocasião exige que eu vá por esse caminho. O sábio, ele anda conforme a ocasião exige. A vida dele, a conduta dele é compatível com a realidade que ele vive. O que é isso? Não é hora de gastar dinheiro à toa. E o Nécio gasta. Não era de ficar tão longe da igreja. E o Nécio fica. Não é tempo de afastar dos seus deveres devocionais. O Nécio fica, se afasta. Mas o sábio não. Eu cancelei vários convites de pregação esse ano. E o ano que vem, eu já disse para o Tiago, eu só tenho uma agenda para 2025. Eu quero ficar com a minha mulher, com os meus filhos e com a minha igreja. Só vou viajar em casos especiais. Pastores que são muito amigos ou conferências muito expressivas. Quero ficar aqui. Quero ficar com os meus filhos, quero ver eles crescer. Quero corrigir lição, quero brincar com eles, orar com eles, quero morder na coxa deles. Por quê? Porque a ocasião me diz, fica, tem projetos aqui, tem obra aqui, tem família aqui. A ocasião diz, fica, tem que ficar. Ele se posiciona. Agora é a hora do o sábio. Comprometimento. Eu andava à vontade, só ia domingo, não sou membro, não levava a vida séria. Diante do dia mau, comprometimento. Pastor, eu quero me tornar membro, eu quero frequentar reunião de oração, eu quero vir na escola dominical, eu quero me integrar, eu não quero ser um visitante. Por quê, meu filho? Porque os dias são maus. Eu quero investir em livros, meu Deus, os melhores livros cristãos do mundo estão ali, num preço acessível, ninguém compra, ninguém lê. Qual é o último livro cristão que você leu? Por que eu tenho que ler livro cristão? Os dias são maus. Como é que está a sua leitura da Bíblia? Já leu o Novo Testamento, pelo menos a Bíblia inteira? Agora eu tenho que ler, por quê? Os dias são maus. O sábio se posiciona, vou ler a Bíblia. Que mais? Crescer em discernimento. Os dias são maus. Seja sábio. Esses homens pregam heresias. São falsos profetas. Esses louvores são antropocêntricos. Ah, mas a melodia mexe comigo e tal. E daí? Isso não quer dizer que é bíblico. Aprimora a sua doutrina, seu discernimento, seu conhecimento. Os dias são maus. Crentes fracos na doutrina serão crentes fracos na piedade, fracos no sofrimento, fracos no dia mau. Agora, qual o modo de demonstrar essa sabedoria? Ande como nécios e não como sábios e não como nécios. Verso 16. Remindo o tempo. Agora ele mostra na prática. Como eu me posiciono diante do dia mau andando com sabedoria. Remindo o tempo. O que é isso? Sabendo fazer o uso correto da vida. Que aqui é mais que tempo, cronos. Aqui é kairos. Fazendo uso da vida, remindo o tempo, usando corretamente a vida. O que é isso? Nesse tempo mau, você precisa fazer bem as suas escolhas. Você não pode errar nas suas escolhas. Primeiro, escolhe bem com quem você se relaciona. Escolha bem suas amizades, seus vínculos, seus pactos, com quem você quer se associar.
Você não pode dar o luxo nesses dias maus de ter no hall de amigos, de vínculos íntimos, bodes, ímpios, pessoas que lesam a sua fé. Escolha bem com quem você se relaciona, com quem você quer se associar. Você quer ser associado a quê? Ao quê? Corte todas as amizades nocivas, corte do seu círculo tudo que te tira de Deus, de Cristo, que te faz mal. Não há tempo para desperdiçar sua vida nesse cenário, dias maus, com relacionamentos nocivos. Exclua, delete, corte. Mas vai fazer mal a ela, antes ela do que você. Antes ele que você. Que mais? Saiba como e com o que você gasta seu dinheiro. Primeiro, agora não é hora de gastar, é hora de poupar. Os dias são maus. Há uma instabilidade econômica nesse país. Há racionamento, inflação, racionamento de comida, inflação. Há crises vindo por aí, recessões. Primeiro, saiba como, com que você investe o seu dinheiro, aonde você emprega. Segundo, agora é hora de gastar, é hora de poupar. Por quê? Os dias são maus. Você tem que ter reservas. Você não sabe se amanhã você vai precisar de remédios, de pagar uma cirurgia, ou de ter o básico para manter seus filhos. As decisões, escute, as escolhas que você faz, as suas decisões, elas têm que ser tomadas com uma precisão jamais vista antes. Que tipo de negócio que você fecha, que contrato você faz, com quem você se casa. Estamos vivendo dias que se as suas decisões forem erradas, elas podem ser irreversíveis. Esses tempos não nos dão o direito de errar. Cuidado, meu irmão. Eu fico ou eu vou? Eu compro ou eu vendo? Eu me caso ou fico solteiro? Com essa pessoa ou com essa? Eu faço agora ou faço depois? Os dias são maus. Existem pessoas que fazem escolhas erradas e elas não podem mais voltar atrás. São irreversíveis. Como que faz escolhas certas? Na multidão de conselheiros se faz a guerra, os projetos são concluídos. Reserve um tempo de oração, vá para as escrituras, consulte homens ou mulheres idôneos, antes de tomar a menor das decisões, porque o dia mau não vai suportar decisões erradas. Você pode ficar sem nada, você pode ser destruído. Alvos e metas, remindo o tempo. Você tem alvos? Quais são? Faça. O texto aponta para mim, para o desperdício de tempo. Não há mais tempo. O brasileiro não é conhecido por metas, alvos, ele não traça nada disso, ele é o rei do improviso. Os dias não vão permitir improvisos. Planeje, trace metas e alvos, já, imediatamente, pode não haver mais tempo, e os alcance. Os dias são maus, remindo o tempo. Saiba o que faz com a vida: batismo, membresia, vida devocional, compromisso com a igreja, envolvimento com o ministério, contribuição, envolvimento com a igreja. Chegou a hora. O que você vai fazer da sua vida? Qual é o seu chamado? Você é diácono?
Não? É presbítero? É um evangelista? É um missionário? Não sei. Se posicione. É um contribuinte, um mantenedor? Mantenha. Faça um voto. Se posicione. Não frequenta, só vem domingo, passa a vir. Vai ser conhecido como quem? Estava falando hoje com um discípulo e dizendo para ele: o seu sonho e o meu sonho deveriam ser, no nosso último dia, perto da morte, poder dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Você vai poder dizer isso no seu óbito, vão poder dizer isso sobre você no seu velório. Eu me entreguei, eu atuei, eu agi, eu estudei, eu li, eu orei, eu jejuei, eu evangelizei, eu preguei, eu compareci, eu me recrutei, eu me envolvi. Por quê? Os dias são maus. Os dias são maus. Agora, fim. Paulo vai dizer no 17: por essa razão, não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. Novamente, Paulo enfatiza a necessidade. Ele diz: por essa razão, não vos tornei insensatos. Os efésios não devem ser sem entendimento, não devem mostrar falta de bom senso. A ideia aqui, porque por essa razão é uma conjunção adversativa, ocupa o lugar do portanto. Portanto, pelo fato do perigo ser tão grande, dos dias serem maus, vocês não devem ser, literalmente a palavra, vocês não devem ser ridículos. O que é ridículo? Lembra semana passada? Chegou a fazer 35 graus aqui. E a pessoa, com um clima desse, colocar um sobretudo para trabalhar, ela está sendo ela está sendo, porque ela não está andando de forma compatível à realidade. É verão, calor escaldante, ela vai me colocar um sobretudo. Ridícula. Paulo está dizendo: Efésios, diante do imperador Nero, diante da opressão romana, diante das ideologias avançando, não sejam ridículos, não andem em desacordo com a realidade, ou seja, não botem sobretudo no verão, ou camisa cavada e bermuda no inverno. Aí ele fala: ao contrário, entendam qual é a vontade de Deus. Ele termina dizendo que a prioridade do cristão em dias maus é procurar conhecer, compreender e fazer a vontade de Deus. Deus.